Texto bíblico hoje é extraído do Evangelho de São Lucas, capítulos 21, versículos 5 a 11. E falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele: quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe então: Mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que final haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo é chegado. Não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Palavra da salvação. Obrigado, vereador. Havendo o quórum regimental e estando esta casa sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão plenária deliberativa extraordinária do dia 26 de novembro de 2019. Dando início aos trabalhos e respeitando a ordem estabelecida pelo artigo 26 do Regimento Interno, abro nesse instante o período do expediente. Discussão e votação da ata da 35ª sessão plenária deliberativa ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Conforme o estabelecido no Regimento Interno, dispensamos a leitura da ata da sessão plenária anterior e passamos de imediato para a sua discussão e votação. Coloco a ata da 35ª sessão plenária deliberativa ordinária do dia 25 de novembro de 2019 em discussão. Não havendo o vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário se leitura das correspondências recebidas. Não há correspondências recebidas, então nós vamos abrir nesse instante o espaço para breves comunicados. Também não? Período da ordem do dia. Encerrado o período do expediente e havendo quórum regimental deliberação, abro nesse instante o período da ordem do dia. Hoje dedicada exclusivamente à deliberação das peças orçamentárias para 2020, em seu primeiro turno. Solicito ao primeiro secretário a leitura do item número 1 da ordem do dia, o projeto de lei do Executivo 053/2019. Projeto de Lei 053/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual do Município de Medianeira, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, e de outras providências. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação é o simbólico. Coloco o projeto de lei do Executivo Municipal 053/2019 em sua primeira discussão. Com a palavra o vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimento o presidente, pares, nobres vereadores, o pessoal do Observatório Social, também o pessoal que acompanha a sessão pela rede do Facebook. Senhor presidente, eu gostaria de ler o relatório como relator da Comissão da área de Finanças, usar da tribuna lá para ler rapidinho o relatório do orçamento.
Então, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, temos aqui inicialmente o relatório inicial. O prefeito municipal, em atendimento ao disposto do artigo 165, artigo 1º da Constituição, enviou à Câmara Municipal, por meio de mensagens, o projeto de lei 053/2019, dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para 2020, e o projeto de lei 54/2019, dispondo sobre o orçamento anual de 2020. Designado como relator, coube-me a honrosa tarefa de apreciação dos projetos de leis orçamentários. Para melhor compreensão, o relatório está dividido da seguinte forma: relatório inicial, parte geral da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, do Orçamento Anual para 2020, parte especial da tramitação regimental, conclusões finais e voto do relator. Na parte geral, trato das principais questões a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. Já na parte especial, disponho sobre o trâmite das matérias na Câmara, desde o seu protocolo até a sua inclusão na ordem do dia para votação. Na parte conclusiva, apresento as considerações finais e o voto dessa relatoria. Primeiro, da Lei de Diretriz Orçamentária 2020. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição Federal, nos artigos 136, artigo 2, 2001, artigo 2 da Lei Orgânica, esta lei estabelece as diretrizes, objetivos, prioridades e metas para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Medianeira, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo as metas fiscais, as prioridades da administração municipal, da estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município, as disposições sobre a dívida pública municipal, as disposições sobre despesas com pessoal, as disposições sobre alterações da legislação tributária e as disposições gerais. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais e receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020 estão identificadas nos demonstrativos anexos em conformidade com a portaria número 403, de 28 de junho de 2016. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da administração direta e indireta que se utilizam dos recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. O anexo de riscos, artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, a portaria número 403, de 28 de junho de 2016. Das prioridades da administração municipal. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2020 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. Os recursos estimados da Lei Orçamentária para 2020 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Na elaboração das propostas orçamentárias para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estabelecida, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Sobre o poder de revisar a Lei de Diretriz Orçamentária, do artigo 19 do projeto de lei 53/2019, dispõe o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá ser revisada
mediante edição do decreto pelo chefe do Poder Executivo a qualquer tempo, com a finalidade de mantê-la sempre atual, com a inclusão, alteração ou supressão de programas, objetivos, metas e ações visando sua adequação ao cenário econômico nacional mediante a indicação dos recursos necessários para sua cobertura. Da estrutura do orçamento. O orçamento para o exercício 2020 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. A Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos e fundos, autarquias e aos orçamentos fiscais, a Seguridade Social, desdobradas despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicações de conformidade com as portarias 42 de 99, 163 de 2001 e alterações posteriores aos quais deverão conter os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. As diretrizes para a elaboração do orçamento e execução do orçamento do município. O orçamento para exercício financeiro 2020 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras da forma do que preceituam os artigos 1º e 4º, artigo 1 e 48 da responsabilidade fiscal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na execução do orçamento, se verificado que o comportamento da arrecadação poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, observadas as respectivas fontes de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentações financeiras dos montantes necessários para as dotações abaixo. Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transparências voluntárias. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas, dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agriculturas, e dotação para o material de consumo e outros serviços de terceiros às diversas atividades. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programadas para o exercício financeiro de 2020, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixado na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Chamo a atenção dos nobres vereadores para que dispõe o artigo 28 do projeto de lei 53/2019, no tocante ao percentual fixado para o remanejamento do orçamento. Artigo 28. O orçamento para o exercício financeiro 2020 destinará recursos para a reserva de contingência, não inferiores a 0,30% das receitas correntes líquidas previstas e 15% do total do orçamento de cada entidade para a cobertura de créditos adicionais suplementares de um órgão, unidade, programação, projeto, atividade, operação especial ou categoria econômica, para outro na forma do que preceitua o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei de Responsabilidade Anual se completados no Plano Plurianual, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal número 11.079, de 30 de dezembro de 2004. A Lei de Responsabilidade ou a Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005. Na realização das ações de sua competência, o município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual e de acordo com o que preceitua os artigos 16 e 17 da Lei 4.320/64, bem como observado o disposto no artigo 19 da Constituição Federal de 88, artigo 4 e artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante a celebração de convênio, ajuste ou congênere, através da qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações das partes e a forma e os prazos para a apresentação do processo de prestação de contas. É vedado o repasse de recursos à entidade cujos processos de prestação de contas sejam julgados irregulares ou enquanto as irregularidades não forem sanadas, sendo vedado também o repasse de recursos recebidos à terceira entidade. As obras em orçamento, em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos da elaboração de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no Plano Plurianual, que integram a Lei de Responsabilidade Orçamentária de 2020, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios, avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas no artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, das disposições sobre a dívida pública municipal. A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento à despesa de capital até o limite de sua capacidade de endividamento de até 16% das receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior e a assinatura do contrato. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica do Poder Legislativo, artigo 32, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente, e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira, artigo 31, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Disposição sobre despesas com pessoal. Os poderes executivo e legislativo municipal, mediante lei autorizada, poderão, em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir e aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público e ou caráter temporário na forma da lei, observados os limites, as regras gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 69 da Constituição de 88.
Ressalvada a hipótese do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com orçamento de cada um dos poderes em 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da receita corrente líquida acrescida de 5%, obedecidos os limites prudencial de 51,30% e 5,70% da receita corrente líquida, respectivamente, artigo 71 da responsabilidade fiscal. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público devidamente justificados e comprovados pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, parágrafo único, 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos: eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com hora extras, redução em até 20% das despesas com servidores ocupantes e cargos de comissão, demissão de servidores admitidos em caráter temporário, demissão de servidores não estáveis, das disposições sobre alteração da legislação tributária. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico e geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da Receita e serem objeto de estudos em seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes artigos 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei e não constituindo como renúncia de receita, artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O ato de conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, constante do orçamento da Receita, somente entrará em vigor após a adotação de medidas de compensação, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. São essas considerações que faço sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Orçamento Anual 2020. A Lei Orçamentária Anual, LOA, estima as receitas que o governo espera arrecadar durante o ano de 2020 e fixa os gastos a serem fixados com tais recursos, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 43.2064 e a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Orçamento, R$176.950.282,38, compreendendo o orçamento fiscal referente aos orçamentos do município, seus órgãos e entidades da administração municipal direta, indireta e autárquica. O orçamento de Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas. A receita total estimada dos orçamentos fiscais da Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, monta o valor de R$ 176.950.282,38, assim divididos. Orçamento fiscal fixado, R$ 111.628.231,22. Orçamento de Seguridade Social fixado,
em R$ 65.322.051,16. A proposta autoriza os poderes executivo e legislativo, seus órgãos, entidades, administração municipal direta, indireta e autárquica a proceder à abertura dos créditos previstos na forma do inciso 1º, artigo 41 da Lei 43/20 de 64 até o percentual de 15% do total de despesas fixadas desta lei, do total do orçamento de cada entidade, para abertura de créditos adicionais suplementares de um órgão, entidade, programa, ação, projeto, atividade, operação especial ou categoria econômica para outro, utilizando os recursos previstos no inciso 3º do artigo 43 da Lei 43/20 de 64 para sua cobertura. Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento. Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento. Os recursos destinados ao pagamento de pessoal e encargos para atender às alterações ocasionadas pela implantação de nova estrutura administrativa, na qual servidores poderão ser remanejados de um órgão, unidade administrativa para outra, bem como os reenquadramentos de adequação dos valores dos vencimentos poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre esses órgãos, unidades orçamentárias, sem onerar o limite de remanejamento. A despesa será realizada segundo a discriminação por órgão e função conforme abaixo. Apenas vou colocar aqui por ordem, né? Só colocar em milhões e milhares, deixar os cruzeiros e centavos de fora. Orçamento para o Legislativo Municipal, 4.320.000, Executivo, órgãos de assessoramento, 875.000, Procuradoria-Geral do Município, 1.020.000, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 15.634.000, Secretaria Municipal de Finanças, 9.785.000, Secretaria Municipal de Educação, 46.388.000, Secretaria Municipal de Saúde, 39.082.000, Assistência Social, 7.065.000, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, 5.142.000, Obras e Serviços Públicos, 23.771.000, Desenvolvimento Econômico, 1.209.000, Esporte e Lazer, 3.480.000, Instituto Previdência e Premed, 19.173.000, perfazendo o total do orçamento R$ 176.950.282,38. Da tramitação regimental. Os projetos orçamentários foram encaminhados pelo Executivo Municipal. A Câmara Municipal é recebidos o protocolo em 16 de setembro de 2019. Após as peças orçamentárias serem autuadas, o Departamento de Processo Legislativo foram encaminhadas cópias aos vereadores via e-mail, bem como disponibilizadas nos seus respectivos computadores de gabinete, além de publicadas no site da Câmara Municipal em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade. Foi aberto o prazo regimental para a apresentação de emendas pelos vereadores, não sendo juntada nenhuma emenda. Conforme o artigo 96
da lei da LOM foram encaminhadas, da lei orçamentária municipal foram encaminhadas cópias dos projetos ao Ministério Público, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho Tutelar, e aberto o prazo de 8 dias para apresentação de sugestões de emendas. Também não foram encaminhadas emendas por essas entidades ao protocolo. As matérias foram encaminhadas ao Departamento Jurídico, a qual se manifestou pela legalidade das matérias. As matérias foram lidas no expediente, distribuídas às comissões de Legislação e Finanças para parecer, o que eu faço na qualidade de relator. Conclusões finais. As propostas orçamentárias apresentadas pelo Poder Executivo basearam-se nas tendências recentes de crescimento econômico com a inclusão social e estabelecimento de metas fiscais para procurar um cenário desejado de dinamismo econômico, melhoria da infraestrutura, investimento em educação, saúde e segurança, assistência social, agricultura e meio ambiente, esporte, lazer e cultura. Tudo isso aliado com o desejo de tornar o município mais igualitário e justo para todos. Vale destacar que nem tudo o que se pretende realizar e implantar no município figura nessas peças orçamentárias, seja pela limitação orçamentária ou pela impossibilidade de financiamento com recursos próprios, o que obrigará o Poder Executivo a buscar linhas de crédito ou de transferências voluntárias junto ao Estado e à União. Voto do relator. Voto pela aprovação das matérias orçamentárias aqui apresentadas, por considerar que nelas estão expressos os mais puros anseios e sonhos da população de Medianeira, incorporados em programas, ações e metas da administração pública, respeitadas e consideradas aos apontamentos feitos para análise do plenário. Todos os procedimentos referentes ao processo legislativos foram executados, estando as matérias aptas a figurar na ordem do dia para deliberação. É meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala de sessões, 19 de setembro de 2019. Tarcísio Becker Sobrinho, relator. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua o projeto de lei 053/2019 em discussão. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. A matéria segue na ordem do dia para deliberação em segundo turno. Queremos, nesta oportunidade, agradecer a presença do Lídio Gotin, meu candidato a vereador, primeiro suplente, a Pietra, a Rosane, do Observatório Social, e aos internautas que nos acompanham pela página do Facebook. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do item número 2 da ordem do dia, o projeto de lei 054/2019. 54/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o Orçamento Geral do município de Medianeira, Estado do Paraná, relativos ao exercício financeiro 2020 e da outras providências. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. Em discussão, o projeto de lei 054/2019. Com a palavra, o vereador Pedro Inácio Sefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, também as pessoas que hoje nos prestigiam aqui na sessão, a Rosane, a Pietra, do Observatório Social, e o nosso companheiro Lídio Gotin, também que está presente nesta sessão. Gostaria de aqui apenas fazer algumas considerações sobre o orçamento para 2020 do município de Medianeira. Primeiro, gostaria de aqui deixar bem claro que
como houve todos os prazos legais para que vereadores, Ministério Público, Conselho Tutelar ou até mesmo a comunidade pudesse fazer algum tipo de emenda no orçamento, não foi feita porque certamente o orçamento está bem elaborado e já está dentro da realidade do que o nosso município hoje ele preceitua, do que ele pode ter a sua capacidade para investimentos e pagamentos de todos os custos da administração durante o exercício de 2020. Mas aqui nós temos as receitas correntes, por exemplo, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria, que está previsto a arrecadação de R$ 40.546.000. São impostos que são recebidos da comunidade, dos empresários, das pessoas que geram empregos e serviços na nossa cidade. Receitas de contribuições também, R$ 9.949.000, e receitas patrimoniais de R$ 6.376.000. São receitas consideráveis, né? Haja visto que essas receitas e as de serviços e outras receitas correntes, elas são receitas oriundas do próprio município, da arrecadação do comércio, dos prestadores de serviços aqui da nossa cidade. E as transferências correntes que vêm do governo federal através da repartição dos impostos, somos 124.830.000. Então, nós temos um total das receitas correntes de R$ 189.599.721 para o exercício de 2020. Aqui ainda vai ser acrescido esse orçamento, que já vai passar de 190 milhões, porque não está previsto aqui ainda, que é o pagamento dos royalties do pré-sal do governo federal. É uma receita extra que será destinada aos municípios brasileiros somente a partir de 2021. A partir de 2020, não será... não é uma receita que será vinda pelo município por emenda de deputados, como eu já vi em alguns Facebook por aí, alguém fazendo uso dessa receita do pré-sal, dizendo que algum deputado federal vai mandar esse dinheiro para o município. Isso é lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, e isso não será encaminhado ao município por ordem de emenda de deputado nenhum. Isso é diretamente o governo federal com o governo do município de Medianeira. E o governo estadual também vai receber uma parte desses royalties e poderá também destinar algum valor para algum investimento no município de Medianeira, e só isso já acresce aqui o nosso orçamento. Mas, sendo bem otimista, no ano de 2020, esse nosso orçamento de 190 milhões, ele deverá ultrapassar a cifra de 200 milhões de reais com os recursos esses que virão, como emendas de deputados que estão sendo feitas para o orçamento de 2020 e outras receitas do Estado também, que serão liberadas até abril, maio do ano que vem. Então, com certeza, o orçamento do município vai ultrapassar os 200 milhões de reais até o final do exercício 2020. Também nós temos aqui uma receita de capital, que é uma operação de crédito prevista de 5 milhões. Também as transferências de capital, também 811 mil, que somam R$ 5.811.892.
E aí, nós temos aqui, eu vou ler por órgão aqui, o que cada órgão, a Câmara e também o município terá à disposição para gastar no ano de 2020. O Poder Legislativo Municipal, R$ 4.320.000. O Executivo, órgãos de assessoramento, R$ 875.260. Procuradoria-Geral do Município, R$ 1.020.000. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, R$ 15.634.290. Secretaria Municipal de Finanças, R$ 9.785.810. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 46.388.886. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 39.082.691. Aqui na educação e na saúde nós podemos já perceber que está bem acima do percentual exigido por lei os gastos que serão investidos nessas duas secretarias, que é da Educação e Cultura e também da Saúde. Estão acima do percentual previsto na legislação federal. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 7.065.000. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, R$ 23.771.905. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 5.142.442. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 1.209.600. E a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, R$ 3.480.036. E o Instituto de Previdência do município de Medianeira, R$ 19.173.585,70. Nessa questão do Instituto, gostaria de chamar a atenção também para aqueles que questionam muito o índice prudencial da folha de pagamento do município de Medianeira. Com as leis que aprovamos agora, esse índice deverá ser rebaixado a partir de 2020 para 46% ou o máximo 49% do total da receita líquida para pagamento da folha de pagamento. Porque hoje o que onera a folha de pagamento são inativos a pensionistas e aposentados que estão sendo pagos com o caixa do município e não com o caixa da Previdência do município. E é por isso que onera o fator prudencial exigido pelo Tribunal de Contas, que é o máximo 60% que pode se usar para pagamento da folha de pagamento dos servidores. Então, também gostaria ainda aqui de dizer que temos uma reserva de contingência também de R$ 513.415. Então, basicamente, um resumo do orçamento para 2020 é este dentro da realidade hoje do nosso município, mas é um orçamento otimista e que poderá sofrer várias alterações no ano de 2020, porque com certeza o município vai arrecadar mais recursos do que estão previstos hoje. Também sempre chamar a atenção de que na função pública, na administração pública, eu sei disso muito bem, porque eu trabalhei, já fui secretário de planejamento do município, já ajudei a elaborar muitos orçamentos. É muito difícil você fazer um planejamento prevendo exatamente o correto daquilo que vai acontecer economicamente no município, porque há muitas oscilações, há muitas mudanças de governo, e isso afeta diretamente os orçamentos do município, também do estado do Paraná.
Então, é certo que nós teremos um ano onde ainda será muito evidente e muito importante a economia dos gastos públicos, a otimização dos gastos públicos, porque o país passa por muitas alterações, especialmente na questão econômica. Vamos ver essas leis todas que estão sendo aprovadas, da Previdência, das leis trabalhistas que entrarão em vigor, outras leis que ainda estão em trâmite no Congresso Nacional, que vão ter impacto diretamente nos municípios também. Então, isso tudo ainda vai ser revisto no ano que vem. Por exemplo, a questão da Previdência. Será que nós vamos ter que votar aqui, se for aprovada a PEC, que vale para os municípios? O Estado, com certeza, o município terá que também se enquadrar e fazer as suas alterações, e quem vai ter que aprovar isso é a Câmara de Vereadores. Então, nós poderemos ter muita modificação no orçamento para 2020, com toda a certeza, em função dessas oscilações. Tomara a Deus que todas essas modificações que estão sendo feitas pelo governo federal, aprovadas no Congresso Nacional, sejam eficazes, sejam eficientes e que elas possam prever a retomada de investimentos e de crescimento para os municípios brasileiros e também para o governo federal, para o Brasil como um todo. Um outro ponto que vai ter um impacto muito grande no nosso município, em todos os municípios, em todos os estados, se for aprovado, é o novo Pacto Federativo. Com certeza, esse novo Pacto Federativo vai fazer com que a repatriação hoje, a divisão hoje que é feita dos impostos federais, estaduais e municipais, seja refeita. É uma luta antiga, isso inclusive da Associação Nacional dos Prefeitos, da UVB, União dos Vereadores do Brasil, para que a receita dos municípios fique no município e não vá para Brasília e depois os prefeitos, vereadores, enfim, tem que ir lá com o pires na mão para conseguir os recursos voltarem para o município. Embora que Medianeira é uma cidade diferenciada, porque nós temos aqui uma universidade federal que tem um orçamento de 40 e poucos milhões por ano. Esta universidade federal, ela já traz recursos do governo federal que vêm diretamente para o município e que, se ela não existisse, não viriam para o município de Medianeira. Então, Medianeira já é contemplada com mais recursos do governo federal que retornam para a educação, como para a universidade. Então, seria isso, senhor presidente, e gostaria de pedir a todos os senhores vereadores o voto favorável no orçamento do nosso município. Continua a discussão. A palavra é do vereador Antônio França. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, as representantes do Observatório Social, Lídio Gotin, que é suplente de vereador, prestigiando aqui a nossa sessão. Antes de vir para cá, eu estava com alguns colegas da área de comunicação numa reunião e a gente discutia exatamente sobre o momento em que se encontra o nosso município. Estamos no primeiro mandato ainda este ano na esfera estadual, como também na esfera federal. Muita coisa para se definir. Existe aí a questão do pré-sal, o orçamento da União ainda para ser votado. E o nosso município, na questão econômico-financeira, se encontra numa situação muito favorável. Aliás, devemos render aqui
os nossos aplausos ao Executivo no que diz respeito à questão da organização econômico-financeira do município. As perspectivas para o ano que vem são boas. Nosso município é um município pujante, com empreendimentos crescendo, né? Nós temos aqui no nosso município empresas que geram emprego, geram renda, um município que se torna um polo a cada dia que passa em vários segmentos, em função da sua localização, em função da determinação do povo que reside aqui e, principalmente, da vocação que existe no nosso município. Portanto, não sendo breve aqui, as perspectivas para o futuro são boas para o nosso município, em que pese dependemos aí de decisões que estarão sendo tomadas na esfera estadual, como principalmente na esfera federal. E o que estamos votando aqui, a questão da lei orçamentária, obedece a critérios e normas, e todo gestor público tem que orçar obedecendo a esses critérios e normas para que possa estar conduzindo o município sem problemas futuros. Então, o que a gente pode deixar de mensagem para você que nos acompanha, inclusive pelo Facebook, é que as perspectivas para o nosso município são boas e, sem dúvida, o futuro nos reserva aí uma condição muito boa. A gente vê, como eu já disse, nas pessoas, no trabalhador, no empresário, nos cidadãos medianeirenses, uma determinação e uma vontade para que a gente possa ter cada vez uma cidade, um município melhor. Era o que tínhamos. Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Favoráveis permanecem estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, a matéria também segue na ordem do dia para deliberação em segundo turno. Lembrando aos senhores vereadores que amanhã, às 9 horas, nós teremos a segunda votação dessas duas peças orçamentárias. Era aí o que tínhamos para essa sessão. Desejamos a todos um excelente dia.